Oi, boa noite. Então, igual eu falo em outras lives, eu aprendi assistindo alguns de vocês fazendo live e aprendi que tem que pedir para vocês apertarem no coração aqui, senão vocês não apertam. E aprendi a pedir também que vocês cliquem no aviãozinho e mandem para todo mundo que aparecer azul ali enviar, para mais gente vir aqui assistir a live também. Então hoje não tem tema da live, eu deixei para responder as perguntas da caixinha, que tem bastante que eu não respondi, e mais o que for aparecendo aí que for aparecendo hoje à noite. Então, mais uma vez a gente não conseguiu a enquete para fazer live de transplante. Eu só vou dar uma palhinha então de novo, igual eu fiz na última, do que são os dois transplantes. Que tem bastante gente que tem dúvidas sobre para que serve cada um dos dois transplantes, transplante de medula óssea, transplante de células-tronco. Então, dentro do universo da esclerose múltipla, existem basicamente dois transplantes que vocês podem ouvir falar por aí que trata a doença. Um transplante é o transplante de células-tronco. Célula-tronco é aquela célula que geralmente pega do cordão umbilical, do bebezinho, e se chama célula-tronco porque ela tem a capacidade de se transformar em qualquer célula do corpo. Então, se tu pegar uma célula-tronco e jogar no cérebro de alguma pessoa, essa célula-tronco vai se transformar num neurônio. Se tu jogar essa célula-tronco no intestino, vai se transformar na célula do intestino. Então, a célula-tronco é uma célula muito imatura, muito primitiva, assim, que ela tem a capacidade de se transformar em qualquer célula. Então a teoria por trás das células-tronco, que pessoas usam para tratar sequela de esclerose múltipla, sequela de traumatismo da medula, de outras doenças, é você pegar a célula-tronco lá do cordão umbilical, do embrião, de algum local, abrir a cabeça, fazer uma cirurgia, chegar lá na área lesionada e jogar a célula-tronco em cima da lesão. A promessa que tem, a teoria que tem, é que essa célula-tronco em cima da lesão pode regenerar aquele local, se transformar num neurônio saudável e fazer aquela função que está perdida. Então, quando vocês ouvem falar de células-tronco para tratamento de esclerose múltipla, não é um tratamento que tenha a intenção de curar a doença ou de prevenir um próximo surto, tem a intenção de talvez, se funcionar, ajudar em algumas sequelas, corrigir algumas lesões já estabelecidas. E o outro transplante que vocês volta e meia escutam falar é o transplante de medula óssea. O transplante de medula óssea é basicamente trocar a sua medula óssea. Então a medula óssea é um sistema que a gente tem no organismo que está dentro dos ossos do corpo, principalmente dos ossos mais longos, e a medula óssea que produz todas as nossas células do sangue. As células vermelhas, as células brancas, os linfócitos, os leucócitos, as células de defesa, tudo. Então a teoria por trás do transplante de medula óssea é que se você conseguir trocar todo o seu sistema de medula, você pegar um novo, talvez esse sistema novo não seja mais autoimune, não tenha mais esclerose múltipla. E os estudos que já aconteceram, que usaram transplante de medula óssea para tentar tratar a esclerose múltipla, alguns deles mostram como se fosse uma cura, assim, digamos. A pessoa fez o transplante e não se incomodou mais, não teve mais surto, a doença ficou em remissão, a doença ficou tranquila. Mas, por outro lado, às vezes o transplante não pega, tem risco de óbito, usar remédios imunossupressores por longo prazo, para não rejeitar. Então tem uma série de probleminhas que deixam esse transplante longe do dia a dia. Fica basicamente por última linha, assim, depois dos últimos remédios. E hoje em dia, como tem cada vez mais remédios de alta eficácia com menos efeitos colaterais, cada vez está sendo usado menos o transplante de medula óssea para esclerose múltipla. Ainda é muito usado para outros tipos de doença. Câncer, alguns tipos de câncer, leucemia, cânceres hematológicos, principalmente usa-se bastante. Mas para esclerose múltipla não usa transplante não. Exames para identidade e possível progressão da esclerose múltipla, neurofilamentos e outros. Então realmente é muito difícil você definir quando que está acontecendo a progressão da esclerose múltipla. Então, basicamente, vocês já sabem que existem alguns tipos de esclerose remitente e recorrente é o mais comum. Em algumas situações ele pode evoluir, ele pode se transformar no secundário progressivo. E essa transformação nem sempre é clara. Na verdade, sempre é muito não clara. É muito obscura, é difícil saber quando que uma esclerose está progredindo. Então não existe nenhum exame hoje que diga que a esclerose múltipla está saindo da remitente e recorrente para a secundária progressiva. O diagnóstico dessa transformação não é fácil, geralmente é retrospectiva, a gente diz para trás, assim, olhando o seu último ano, parece que está acontecendo. Mas nunca é assim, descobri que está hoje, vamos tratar. Geralmente é retrospectiva e um tempão para trás que a gente olha. Quando a gente suspeita que o paciente está entrando em secundária progressiva, é porque o paciente fala assim, doutor, nesse último ano aí, na pandemia, eu percebi que eu estou cada vez mais devagar, as pessoas estão falando que eu estou com o raciocínio mais lento, eu estou com mais dificuldade para levantar, com mais dificuldade para caminhar, agora estou precisando de bengala, antes não precisava. E aos poucos as coisas vão piorando de uma maneira tão lenta que você nem sabe que dia que piorou. É diferente quando você tem um surto, você fala assim, doutor, não, semana passada eu estava 100% e agora eu estou muito fraco, eu tive um surto.
Mas a esclerose é tão lenta que isso não percebe essa piora e não consegue tratar também por esse motivo. Então é muito difícil de identificar a progressão. Existem alguns marcadores de exames que podem sugerir, que podem ajudar, que é um aumento dos neurofilamentos, mas que ainda não é utilizado. Alguns achados da ressonância magnética, como existem algumas lesões que a gente chama de smoldering lesions, que dá para ver na ressonância, atrofia cortical, realce leptomeningio, outras atrofias, tudo isso pode sugerir uma doença mais forte que está querendo evoluir para progressão. Quais são os alimentos que os portadores de esclerose múltipla devem evitar? Então aqui tem 2 comentários. Eu sempre coloco, quando eu escrevo algum post, eu coloco portador entre aspas. Inclusive vou fazer um post explicando só esse motivo, então, porque portador não é um termo correto pela língua portuguesa para quem tem esclerose múltipla. E quais alimentos devem ser evitados? Então eu não sou nutricionista nem nutrólogo, então eu oriento o básico. Oi, Naila, eu já fiz um post sobre neurofilamentos, depois eu te mando. Está disponível no Brasil, só particular. Os convênios ainda não cobrem, mas ainda não é tão usado assim. Não é usado de rotina por basicamente nenhum serviço. Então os alimentos para portador, não tem nenhum alimento que seja proibido. Ah, agora que tem esclerose não pode comer mais chocolate. Agora que tem esclerose não pode comer mais peixe, não pode comer mais isso, mais aquilo. Não tem nenhum que seja proibido. Então o que eu, como neurologista, me limito a orientar os meus pacientes é que eles tenham uma alimentação saudável. Que fosse saudável para qualquer outra pessoa. Que tente preferir legumes, verduras, saladas, proteínas magras, evitar os carboidratos e as gorduras. É basicamente o que eu peço para o paciente fazer, para ele não cair em nenhuma noia de seguir uma dieta específica, ou entrar numa dieta meio louca, de cortar alguma coisa e preferir outra. Quando o paciente quer muito seguir uma orientação, eu peço para passar no nutricionista. Mas eu, como neuro, eu me limito a pedir para o paciente ter uma dieta saudável, em geral, que serviria para qualquer paciente. Tem esclerose múltipla remitente e recorrente, ela pode progredir? Pode! Então, é um risco que existe com todas as escleroses remitentes e recorrentes, dela progredir para virar secundária progressiva, no caso, ou dela ter outros surtos. Tem como amenizar os surtos mesmo usando o remédio? O jeito de amenizar o surto mesmo usando o remédio é fazendo a pulsoterapia. E depois trocar o teu remédio por alguma coisa mais forte se tu teve surto. Então, é basicamente o jeito que tem como amenizar os surtos é assim. Tomo Tecfidera e meus leucócitos estão reduzindo bastante. Então, Marcela, é uma coisa bem esperada e bem possível com quem toma Tecfidera. O nosso limite, que pelo menos eu considero que eu sigo, é um limite de linfócitos, então não é leucócitos, é linfócitos de 700 no hemograma. Se você atingir um linfócito menor do que 700 no seu hemograma, eu já acenderia um sinal de alarme, assim, digamos. E esse tipo de paciente, geralmente a gente monitora por mais alguns meses para ver se esses linfócitos vão subir sozinho. Se eles não subirem sozinho e continuarem abaixo de 700 depois de alguns meses, é um sinal de que a sua imunidade vai continuar muito baixa e que não vale a pena continuar no Tecfidera, então eu trocaria de remédio. Dicas para ajudar a família, a rede de apoio a compreender melhor a M. Então, não sei o que falar para a família. Tem que pedir para eles estudarem e perder os preconceitos. E M é uma doença, é um diagnóstico. Ninguém escolheu ter, ninguém tem porque quer. Os familiares têm que compreender, saber que a pessoa tem esclerose múltipla e é assim mesmo. Tem que ir bola para frente, como é que eu te ajudo. Entender que a pessoa tem um problema, tem um diagnóstico, precisa de ajuda, precisa de apoio, não pode ser ignorada, não pode ser deixada de lado, tem que continuar vivendo, fazendo tudo o que precisa dentro das suas limitações, se tiver alguma limitação, senão a maioria vai viver normalmente e fazer tudo o que continua fazendo. Então, não sei, se quiser dar uma dica, pede para ele seguir a gente, participar das lives que a gente faz com as famílias, com os pacientes. Não sei o que mais ajudar de dica para a rede de apoio. Ter os pés enrijecidos em momentos aleatórios, espasticidade, progressão? Olha, progressão não, Fernanda. Os pés enrijecerem em momentos aleatórios pode ser espasticidade sim, mas progressão eu diria que não. Ouvi falar em desmame de cortisona na pulsoterapia, fala um pouco sobre isso. Então, Agostini Duarte, toda vez que a gente faz uma pulsoterapia, você recebe uma dose de 1000 miligramas de corticoide direto na sua veia. Geralmente são 3 dias ou 5 dias seguidos fazendo 1000 cada dia. E existe uma teoria, digamos assim, não é uma teoria, é uma coisa que existe. Se você tomar corticoide por muito tempo, o seu corpo fica mal acostumado. Ele pensa, ué, tá vindo corticoide de fora, eu vou parar de produzir. E o corpo para de produzir corticoide. Então, não tem problema fazer a pulso sem desmame. Só fazer pulso 3 dias, 5 dias, porque é pouco tempo.
Mas geralmente, quando o paciente não tem contraindicações, diabetes, gastrite, outros problemas, a gente gosta de fazer o desmame de cortisona assim depois da pulso. Daí funciona assim: a gente usa 3 dias ou 5 dias de pulso na veia, fazendo 1000 em cada um dos dias, e a partir do dia 6 a gente começa um desmame lento do remédio. No dia 6 a pessoa toma uma dose de 60 mg de cortisona, toma por uns 3, 5 dias. Daí depois abaixa para 40 mg de cortisona, toma por uns 3, 5 dias. Depois baixa para 20 mg de cortisona, toma por uns 3, 5 dias. Depois baixa para 10 mg, toma por uns 3, 5 dias. Depois baixa para 5 mg, toma por 3, 5 dias. Às vezes toma em dias alternados, dia sim, dia não, 5 mg, daí depois você para. Tudo isso é para o seu corpo entender que ele precisa voltar a produzir corticoide por conta, para ele saber que não vai vir corticoide na veia para sempre. Então, não é obrigatório fazer o desmame sempre. Alguns pacientes não precisam fazer, mas a maioria, quando pode, a gente faz sim. Mas não tem grandes problemas fazer ou não fazer. O principal que trata o surto é a dose de 1000 que você fez na veia. Essa dose de 60, depois de desmame, é mais um desmame mesmo, não é ela que vai tratar o seu surto, não. Hoje pedi prioridade na fila do supermercado, fui maltratada e me estressou. O que fazer? Mostra a carteirinha da BEM ou da AME que você tem esclerose múltipla. Ameaça o mercado. Ninguém tem que questionar o motivo de ter prioridade. Pode ser que você esteja gestante, não tem barriga ainda. Pode ser que você tenha qualquer outra doença que não dê as caras, igual a gente já fala que você não tem cara de esclerose múltipla. Pode ser que você tenha uma fadiga, um cansaço, qualquer outra coisa que não precisa aparentar que você está com problema para usar suas prioridades. E ninguém precisa questionar o motivo de você estar na prioridade, nem um outro cliente, nem um funcionário, nem ninguém. Então você tem que usar, e se alguém pedir qualquer coisa, mostra a sua carteirinha. Nem deveria ter que mostrar nada, mas se tiver sua carteirinha por perto, mostra. Gostaria de saber sobre o Fampira. Ele é realmente bom? Juliana Stuck. Então, Juliana, funciona assim, ó. O Fampira é um remédio bastante caro, deve custar uns R$800 por mês. E ele foi no começo desenvolvido para ver se ele conseguia tratar a esclerose, igual os outros remédios que já existem. Mas daí viram que ele não ajudava a proteger a esclerose múltipla, não ajudava a prevenir de novos surtos. Mas viram que ele era muito bom para ajudar em algumas sequelas, principalmente caminhada. Então hoje em dia, como é que a gente usa o Fampira? O Fampira hoje ele é utilizado da seguinte maneira: pacientes que têm dificuldade de caminhar, seja por fraqueza, por ataxia, por espasticidade, ele tem uma caminhada diferente, não está normal. Esse é um candidato a usar Fampira. E como é que eu faço com os pacientes? Antigamente a gente ganhava amostra do laboratório para dar a primeira dose para o paciente. Hoje em dia não tem mais amostra. Então eu peço para os pacientes comprarem. Essa semana, inclusive, a gente comprou um remédio para o paciente. E peço para ele usar 15 dias. Que vem 30 comprimidos, usa 15 dias. Geralmente usa 2 vezes por dia. Manhã e noite, de 12 em 12. E antes de começar o tratamento, de preferência a gente gosta de cronometrar uma caminhada. A gente marca ali 8 metros, 10 metros no chão, pede para o paciente caminhar esses metros e cronometrar. E daí usa 15 dias do remédio, e daí no dia 16, volta lá de novo, cronometramos de novo a caminhada. Se o paciente tiver uma melhora de pelo menos uns 20% na velocidade da caminhada, é um sinal que vale a pena manter o Fampira. Junto dessa avaliação objetiva, a gente também avalia subjetivo. O que o paciente acha? Você está melhor? Está caminhando melhor? Gostou? Não gostou? Deu efeito colateral? Para ver tudo isso se vale a pena judicializar, ou judicializar o SUS, ou judicializar os convênios, para ver se eles dão esse remédio para você, ou se vale a pena continuar comprando. Então, mais ou menos a gente faz isso. O Fampira é um remédio que ajuda a melhorar um pouco da caminhada, ele não ajuda a prevenir novas lesões, e geralmente a gente compra a primeira dose para fazer um teste, porque se vai que não funciona para você, vai que você não melhora, daí não vale a pena nem judicializar, nem correr atrás. Então, primeira dose a gente faz comprado, vê se você gostou do remédio, melhorou subjetivamente, e vê se na caminhada cronometrada você melhorou também. Melhorou? Então dá para continuar comprando, dá para tentar judicializar o SUS ou convênios para entregar o remédio para você. A possibilidade da doença provocar distúrbios psicológicos, como depressão e outras patologias psiquiátricas? Sim! Eu costumo falar para os pacientes que o diagnóstico de qualquer doença crônica já é mais do que suficiente para mexer com o nosso emocional. Então, se você está tendo um diagnóstico de câncer, se você está tendo um diagnóstico de tireoide, de diabetes, de asma, de, sei lá, qualquer outra coisa, já é suficiente para abalar seu emocional e uma pessoa predisposta a desenvolver mais ansiedade, depressão, bipolaridade, tudo que tiver direito, pânico, tudo que tiver direito.
Uma doença neurológica que mexe diretamente com os neurônios, com os sistemas de comunicação emocionais, podem mais ainda induzir doenças como essa. Então é totalmente possível, entendível, plausível que qualquer um de vocês tenham fases boas, fases ruins, momentos de ansiedade, de depressão, e não é vergonha nenhuma, não é doença nenhuma, não é problema nenhum. Pode sim ter muita culpa do fato de estar com um diagnóstico de uma doença crônica sem cura que vai te acompanhar, com todos os medos que ela traz, e também a parte orgânica da doença, ela está mexendo com o seu cérebro, mexendo com os circuitos de comunicação, com os metabólitos e neurotransmissores lá dentro. Então sim, é bem possível a doença ajudar essas doenças, essas outras doenças psiquiátricas a acontecerem. A esclerose pode contribuir muito para o aparecimento e para a perpetuação dessas outras doenças. Geralmente se pode começar o tratamento com o seu neurologista, mas é muito importante ter um psiquiatra na jogada. Os psiquiatras estudam muito mais do que a gente sobre como tratar melhor a depressão, como tratar melhor a ansiedade, como tratar melhor o pânico. Eu me atualizo sobre esclerose todo dia, mas eu não me atualizo sobre depressão todo dia, ansiedade todo dia. Então a gente sabe o básico, assim, uma coisinha leve, um começo de tratamento, mas nunca deixe de procurar um psiquiatra para acompanhar junto. É muito importante ter ele junto, e o psicólogo, terapia, atividade física, alimentação, rede de apoio, família, tudo isso, combo completo. Quero uma camiseta dessas. Então quem quiser uma camiseta dessas, tem que falar com a Curitibana Esclerosada, @Curitibana Esclerosada. É a Ellen, a outra paciente nossa aqui de Curitiba, que vende, ela me deu essa camiseta. Tem nosso nome atrás. Então dá pra pedir com a Ellen. Volta e meia ela faz lote pra mandar fazer. Eu acho que não tem a venda a todo momento, mas começar a fazer os interessados, ela pode fazer um lote e entregar pra vocês em casa. Mesmo mostrando carteirinha, então reclama no Procon, no mercado. Tá errado isso. Vou começar a tomar Tecfidera na segunda. Ele começa a fazer efeito em quanto tempo? Então, Michele, efeitos ruins começam no primeiro dia. Efeitos bons, geralmente após alguns meses. Então, algumas dicas para você que vai começar a Tecfidera agora. Liga no 0800 do programa BIA, fala com o nutricionista e com os enfermeiros. Já descobre quais são os melhores alimentos para você começar com o remédio. Então, geralmente, o ideal é tomar esse remédio depois de alguma refeição. De preferência, alguma refeição mais gordurosa. Uma gordura boa, gordura saudável. Não um banho de, sei lá, gordura de carne. Mas é uma coisa, uma semente, castanha, queijo, iogurte, algo mais gorduroso, depois você toma o comprimido. Isso tudo ajuda muito a ter menos efeitos colaterais com o Tecfidera. Se você começar a ter o vermelhão, que é ficar todo vermelho, parece que está envergonhado, uma alergia no rosto, você pode tomar uma aspirina meia hora antes do comprimido também. Mas basicamente são as duas dicas. Tomar o comprimido depois de alguma refeição mais gordurosa, assim, uma gordura boa. E se der vermelhão, tomar o aspirina antes. Geralmente esses efeitos ruins, dor de estômago, diarreia, vermelhão, acontecem mais no começo do tratamento, naquelas doses menores, primeira, segunda semana, e depois de um tempo eles vão embora. Mas tem alguns azarados que ficam com eles meio que pra sempre, assim. E efeito bom, o remédio começa a te proteger mesmo, assim, depois de 6 meses usando. Então, os primeiros meses, cada dia ele vai se somando, mas ele está oferecendo o máximo dele para você depois de 6 meses. Como identificar um novo surto somente com novos sintomas? Então, Elaine, para identificar um surto, pode ser através de um sintoma novo, ou seja, você nunca teve neurite na vida, nunca embaçou a sua visão. De repente começou a embaçar, é algo novo. Pode ser uma neurite e isso é um surto. Pode ser também a piora de um sintoma antigo. Digamos que você já teve uma neurite e ficou uma sequela no olho. Se essa sequela começar a piorar e ficar muito pior do que era antes, pode ser uma nova neurite, pode ser um novo surto no mesmo sintoma antigo. Isso vale para qualquer coisa, no braço, na perna, na barriga. A piora de um sintoma velho ou o início de um sintoma novo pode ser surto. E a gente vai confirmar que é surto depois da sua consulta com o neuro, fizer a ressonância e mostrar que está com lesões ativas. Uso Fampira e amo. Tenho problemas normais de coluna. A esclerose pode piorar esses problemas? Olha, Drica, problemas normais de coluna, imagino que seja escoliose, hérnia de disco, bico de papagaio, dor nas costas, essas coisas assim. Então a esclerose em si não vai piorar. A esclerose só ataca cérebro e medula, que é a parte neurológica. Mas digamos que a esclerose te deu um surto e você fica com a caminhada um pouquinho torta. Com a caminhada torta, você vai pisar de um jeito diferente, vai repercutir na sua lombar, e isso sim pode prejudicar a sua coluna. Então diretamente a esclerose não. Mas se a esclerose trouxer algum surto que mexe com a sua parte de baixo,
Você pode caminhar de um jeito um pouquinho diferente, e isso pode desajeitar um pouquinho a sua coluna, e isso sim pode vir a dar dor e piorar seus problemas. Mas esclerose diretamente por ela, não. Tomei Ocrevus e meu coração tá acelerado. Bochecha quente e vermelha, muita dor de cabeça, é normal? Pode ser efeito do Ocrevus, como pode ser efeito do corticoide, que toma junto também. Não é para durar tanto tempo assim, mas aos poucos isso é para ir diminuindo sim, Pamela. Cada dia que passa vai diminuir um pouquinho mais. Qual a minha opinião sobre o protocolo Coimbra? Vocês sempre gostam de polêmica, né? Então, para quem não sabe, eu até fiz uma telemedicina hoje e expliquei do protocolo Coimbra para paciente. Funciona assim, ó. Existe um médico em São Paulo chamado Cícero Coimbra. Esse médico, ele advoga, ele criou um protocolo e divulga que para tratar uma série de doenças neurológicas e autoimunes, você consegue tratar a doença com altas doses de vitamina D. Eu não sigo o protocolo Coimbra, eu não recomendo, eu trato com as medicações tradicionais apenas, mas eu não proíbo de fazer o protocolo Coimbra. O paciente é livre para fazer o que ele entender. Então eu tenho pacientes que fazem o Coimbra comigo, não comigo, mas fazem com outros médicos e acompanham em paralelo comigo para mim manter o acompanhamento da doença. Mas eu não cancelo o paciente só porque ele resolveu fazer, eu só simplesmente não passo. O que eu passo para os pacientes de vitamina é que eles mantenham vitamina D numa dose de 60 nanogramas por ml no sangue. Então eu gosto que o meu paciente tenha uma dose de 60 no sangue de vitamina D. Isso geralmente a gente consegue tomando 7 mil por dia ou 50 mil por semana. As doses do protocolo geralmente são um pouquinho mais altas, pode chegar até 100 mil, 200 mil, 300 mil por dia. O protocolo não é só a vitamina D, então tem uma série de coisas junto, alimentação, água, estresse, um monte de coisa junto que realmente pode contribuir para a melhora da doença, mas eu não gosto muito do protocolo pelos riscos que ele pode trazer. Eu sei que os remédios que a gente usa da esclerose também têm os seus riscos, mas a linha que eu sigo é essa dos tratamentos tradicionais. Então eu não indico fazer o protocolo, mas quem quer fazer o protocolo não tem maiores problemas de combinar com nenhum dos remédios que a gente já usa. Eu só sugiro para quem faça protocolo, como o seu caso, protocolo com Tecfidera, só mantenha o acompanhamento dos seus níveis de vitamina, monitorar o fígado, monitorar o rim. Minha perna esquerda formiga sem parar. O primeiro surto e o único me deixou com sequela na perna. É normal o formigamento? Tomo Fingolimod de 3 anos, primeira medicação. Então é uma sequela. Então a sua sequela é formigar a perna. Então faz 3 anos que tua perna formiga, isso é uma sequela do surto que você teve. Então basicamente é normal, assim, não é nada fora do normal. Não tá normal porque o normal era não ter isso. Mas como foi o seu surto e ficou isso, é a sequela. Mas você pode trabalhar essa sequela de várias maneiras. Botox, fisioterapia, acupuntura, medicações, pregabalina, gabapentina. Vou trocar natalizumab por Ocrevus. Tem alguma preparação? Em quanto tempo o Ocrevus começa a fazer efeito? Então, geralmente, tudo que eu falo tem que ver com o seu médico. Mas o que eu faço com os meus pacientes tem que ficar pelo menos um mês e meio, 2 meses sem medicação, sem o natalizumab para partir para o Ocrevus. Tem que fazer alguns exames para ver tuberculose, fígado, fazer todas as vacinas que você puder antes da troca. Basicamente não tem muito segredo não, é só tranquilo essa troca. E ele começa a fazer efeito em uns 2 meses, já está te protegendo bem. Comecei musculação e logo começou um surto, não uso remédios. Acho que vale a pena pensar em tratar com remédio. Ao trocar de remédio é comum ter surto? Olha, é bem possível sim, porque você está saindo de um remédio e começar um novo. Até que o novo remédio te proteja, muitas vezes leva alguns meses para ele te proteger. Então os remédios mais fortes protegem você em 2 meses. Os remédios mais leves protegem você em 6 meses. Então você fica uma janela desprotegido, então tem risco de surto numa troca de remédio sim. Uso fumarato de metila, sono, mal-estar e tontura? Sim. Mal-estar e tontura, sim. Eu tomo 5 mil de vitamina D por dia, eu fico em 80, então já tá ótimo para mim já. Tomo 10 mil por dia e nunca passou de 57. Varia de pessoa para pessoa, de marca de remédio para marca, das alimentações que faz, do sol que pega. TPM aumenta sintomas da esclerose? Sim. Eu tenho um post bem legal, com uns memes bem legais ali no feed, sobre menstruação e esclerose múltipla. Então a TPM mexe com os sintomas, pode fazer pseudo-surto, pode piorar sintomas antigos, pode mexer bem com vocês sim. Minha última aplicação de Guatirama me deixou com coceira no local da aplicação. Devo me preocupar? Provavelmente não. Você é muito sortudo de não ter coceira em toda a aplicação. Então coceira na aplicação do Guatiramer é muito comum. O que a gente se assusta na aplicação do Guatiramer é se começar a fazer, sei lá, ferida, um buraco, ficar preto, mais vermelho, bolinha, coceira, totalmente esperado e possível para o Guatiramer. Continua fazendo rodízio, passa algum creme, faz gelo antes e depois da aplicação que vai melhorar. Problemas urinários, é surto, é progressão da IM? Depende do problema e da instalação do problema. SUS Reis.
Digamos assim, eu nunca tive nada urinário. De um dia para o outro, tô com incontinência, não seguro mais o xixi, pode ser um surto, apareceu de um dia para o outro. Ou então, nunca tive problema urinário. Mas daí eu fui perceber que no último ano começou com o escape leve, foi piorando, foi piorando, foi piorando. Pode ser uma progressão, porque é o jeito que apareceu o sintoma. Então pode ser as duas coisas, pode ser surto, pode ser progressão. Como também pode ser outra coisa, nunca botem de cara a culpa na esclerose. Pode ser assoalho da bexiga caída, pode ser um monte de outras coisas que não tem a ver com a esclerose, que é bom dar uma olhada com o urologista, com o ginecologista ou com o urologista. Só confio nos remédios e exercícios, combinação perfeita. Só falta alimentação, então. Quanto tempo demora para o alentuzumab proteger? Uns 2 meses. Todos de alta eficácia, uns 2 meses. Qual das medicações em ordem de menos para mais alimentam a chance de desenvolver câncer? Então não tem essa ordem bem definida. O remédio mais seguro de todos talvez seja o Copaxone. Depois do Copaxone, talvez sejam os interferons. Depois dos interferons, talvez seja o natalizumab. E a partir daí, quase todos devem ter o mesmo risco, que é um risco muito baixo, assim. Que com certeza vale mais a pena controlar a doença do que se preocupar com esse risco de câncer que todo mundo tem. Então, se for ter que usar um remédio porque sua doença pediu, use e continua se cuidando, monitorando, fazendo os preventivos. Esclerose múltipla evolui depois de 10 anos. Então, Taimevo Angelini, todo mundo que começa a estudar um pouco de esclerose, seja médico, seja paciente, a gente pega alguns artigos lá que falam que toda esclerose múltipla, remitente e recorrente, depois de 10 anos vai virar uma progressiva. Esse dado não é mais verdade hoje em dia. Então, esse dado de que a esclerose múltipla remitente e recorrente vai virar progressiva depois de 10, 20 anos, ele é um dado muito antigo, de estudos muito antigos, de uma época que não tinha remédio direito, e isso realmente é verdade. Paciente que tem esclerose múltipla remitente e recorrente e que não trata, não usa remédio, depois de 10 anos, a metade vai virar progressivo. Dos que tratam, uma minoria vai virar progressivo. Então não é assim, não existe uma regra, todo paciente com remitente recorrente vai virar progressivo depois de 10 anos. Não, pelo contrário. A grande minoria hoje em dia vai virar. A maioria vai ser remitente recorrente para sempre e se controlar direitinho nunca mais se incomoda com a doença. Eu só consigo andar agora com a ajuda de uma bengala. O que eu faço? Olha, Lucas, tenta usar o melhor remédio possível para esclerose, para você não piorar mais do que isso. Muita fisioterapia para recuperar o pouco de força que você está tendo. Fisioterapia, pilates, reabilitação para melhorar a sua força. Dá para tentar o Fampira para caminhar um pouquinho melhor. Mas basicamente é isso. Fisioterapia, musculação, alongamento, pilates, Fampira e um remédio bom para esclerose. Meu grau oftalmológico está aumentando muito durante pouco tempo. É da EM? Olha, geralmente não. O seu oftalmologista vai poder dizer melhor para você se é um problema mais refrativo, de condução dos meios do olho, ou se é um problema do nervo que está piorando. Então vale a pena fazer alguns exames, como potencial evocado visual, que é o PEV, PEV, ou a OCT, que é a tomografia de coerência óptica, que a gente consegue monitorar como é que o nervo do olho está se comportando nesse período, se está piorando, melhorando, mas geralmente quando o grau, simplesmente o grau, não tem embaçamento, não tem dor, é só o grau que está aumentando, geralmente não é da esclerose não. Cannabis ajuda alguma coisa para esclerose múltipla? Ajuda muito. Então tem um lá, deve ser um dos meus primeiros posts lá para baixo do feed. Então funciona assim, ó. Muita gente que entra no universo da esclerose quer porque quer usar cannabis, maconha, mas tem as suas indicações para ser mais preciso. Então, primeiro de tudo, usar cannabis, seja fumar, seja óleo, seja comer, o jeito que for, usar cannabis não vai prevenir novos surtos. Então você não pode usar a maconha ou cannabis na intenção de prevenir novas manchas, de prevenir progressão, de prevenir pioras da doença. Então a gente não usa com essa indicação. A indicação que a gente faz para usar cannabis é mais ou menos a seguinte: paciente que tem muita dor crônica, se beneficia de cannabis, que tem espasticidade, rigidez articular, se beneficia de cannabis, que tem fadiga, se beneficia de cannabis, que tem falta de apetite, se beneficia de cannabis. Que tem epilepsia também pode se beneficiar. Então, basicamente, esse é o perfil do paciente que vai se beneficiar do cannabis. Espasticidade, problemas de marcha, dores, formigamentos, fadiga, espasmos, isso pode se beneficiar. Então, quem for usar, geralmente a gente recomenda começar com a menor dose possível, que o fabricante indicar, 1 gotinha, 2 gotinhas, usa devagarzinho, sente como é que ela reage no seu corpo, se ela vai te dar muito cansaço, sono, fome, o que ela vai te dar, e aos poucos vai ajustando a dose. Mas sem deixar de lado o remédio tradicional da esclerose, que ele sim está te protegendo contra novos surtos.
mas usar cannabis como se fosse um outro remédio, tipo uma pregabalina, assim, ó, vou usar para melhorar a espasticidade, vou usar para melhorar o formigamento, daí pode usar, mas para prevenir surto não. Mantidã é bom para ajudar no equilíbrio? Olha, Juliana Pagotto, o Mantidã é um remédio muito utilizado para ajudar na fadiga da esclerose. Hoje em dia eu tenho preferido começar primeiro com a L-carnitina e depois com o Mantidã. Eu tenho visto melhores resultados com a L-carnitina para fadiga e é um remédio mais natural do que o Mantidã, que é controlado e tem resultados que estou vendo menos bons. A gente usa Mantidã para ajudar a caminhada do paciente com Parkinson. Para esclerose múltipla, até dá para tentar com essa finalidade, mas não é uma coisa bem estabelecida, não. Quem é diagnosticado direto com MPP, a doença vai progredir ou tem chance de parar a progressão, fazendo uso de ocrevos? Então, Leandro, quem tem MPP vai ser MPP para sempre. Então, a MPP não vira MRR e não vira MSP. A MPP fica MPP para sempre. Os estudos de ocrevos mostraram que uns 30% de quem usou ocrevos foi melhor do que o placebo. Mas os estudos de MPP com ocrevos mostraram que quem usa remédio e quem não usa remédio, infelizmente, provavelmente vai continuar tendo pioras lentas assim. Continuar piorando, mesmo quem usa ocrevos. Quem usa ocrevos vai piorar menos do que quem não usa. Mas a nossa intenção é que quem usa ocrevos tenha uma piora tão lenta, mas tão lenta, que seja às vezes imperceptível ao longo de 10, 20 anos. Então a gente ainda não fala sobre estacionar a doença e parar a progressão. Mas a gente fala sobre um desaceleramento tão intenso que ao longo de 10 anos, 20 anos, você não note tanta diferença. Então dá pra tentar controlar a doença desse jeito sim. Surto em 2008 nunca tratou, surto em 2013 nunca tratou, internado hoje de novo por outros surtos, já perdi muito tempo. Nunca é tarde para começar o tratamento, então tenta começar com uma medicação de alta eficácia. É muito comum quando a gente pega um paciente e começa a perguntar como é que foi assim a infância, adolescência, começo da vida adulta, e ele encontra outros surtos. Nossa, doutor, lá na faculdade tive uma semana de visão embaçada, uma semana de tontura, uma semana de perna formigando, e só por isso não tem maiores problemas, não é que já perdeu muito tempo. Então nunca é tarde, comece o tratamento o quanto antes. Que remédio que eu indico para memória, esquecimento e falta de concentração? Então, por mais difícil que seja, o melhor tratamento para isso, memória, esquecimento e falta de concentração, não é medicamentoso. O segredo não está no remédio. O segredo está em entrar numa atividade física regular, todo dia, 2, 3 vezes por semana, melhorar a parte física, condicionamento, fazer terapia com um psicólogo, com um neuropsicólogo, para encontrar quais são as reais dificuldades que você tem, se é ansiedade, se é memória, se é concentração, se é raciocínio, se é processamento. Tentar se organizar mais com agenda, anotações, despertadores. E em último dos últimos casos é remédio. Dá para tentar carnitina para fadiga mental, dá para tentar Venvance, Ritalina, mas o segredo para melhorar essa parte de memória não é remédio. Infelizmente não tem um remédio bom para isso ainda não. Já usei CBD, parei porque o bolso não aguentou. Eu ia falar, mas esqueci. O problema do CBD é que é caro também. Então, enquanto não regularizar, tem que importar de fora. Os nacionais são muito caros também. Então ainda é bem caro de manter o CBD. Coenzima Q10 ajuda na fadiga, é outra opção boa na tropa fadiga também. O que eu acho do Copaxone? Olha, Lucas, se você tá com EDSS 6,5, que é necessidade de bengala, para mim o Copaxone é muito fraco. O Copaxone é um remédio, o mais fraco de todos, digamos assim, eu uso em gente que tem uma doença muito leve. Então eu conversaria com o neuro sobre usar alguma coisa mais forte para tentar pausar mais essa evolução. Meu diagnóstico foi há 2 anos, já tive 5 surtos, é normal? Então, Maria, 5 surtos em 2 anos é um pouco acima do normal. Então, se a gente pegar uma média dos pacientes que não tratam, geralmente a média é tipo 1 surto por ano, no máximo 2 surtos por ano. Mas eu já tive pacientes que teve, sei lá, 5 surtos em 3 meses, 5 surtos em 4 meses. Então você não tá das mais boazinhas, mas também não tá das piores. Mas 5 surtos em 2 anos é um sinal de doença forte e eu trataria como uma coisa de alta eficácia. Depois de uma paralisia facial, é normal ficar com a pálpebra pulsando? Então aquele puxado que dá assim nos nervos, depois de uma paralisia facial, isso pode acontecer. A gente chama de sincinesia. O Botox corrige isso muito bem. Então dá pra fazer isso, dá pra fazer Botox para tirar esse movimento da pálpebra. O convênio libera, dá pra fazer bem tranquilo para tirar.
mas é normal ficar com a pálpebra pulsando depois da paralisia facial. Sinal de Lermite é comum, esperado após um curso. Então, o sinal de Lermite é aquele choque que dá no pescoço quando você baixa o pescoço, dá um choque que corre pro corpo inteiro. Ele não é grave, ele não te mata, ele não dá lesão nova, ele só é chato e desconfortável. Então não tem problema baixar o pescoço, sentir o choque, não tem grandes problemas não. Mas ele é normal, esperado para quem tem lesões na medula do pescoço. Para quem não tem, não é esperado não. Caso eu não tenha nenhum surto, posso continuar com o Fingo para sempre? Minha doutora disse que sempre temos que mudar de remédio. Eu não concordo não, Fernanda. Se o remédio estiver te controlando, pode ficar com ele para sempre. Então, se eu tenho meus pacientes com fingolimod, eu tenho paciente com 5 anos, 8 anos de fingolimod, e enquanto controlar, vou manter ele para sempre. Enquanto só troco se der efeito colateral. Se o paciente quiser, não quero mais tomar comprimido, não quero mais tomar injeção, daí a gente negocia trocar. Ou se deu surto de sintomas ou surto de lesões na ressonância. Fora isso, nenhum remédio tem prazo não. Nem o natalizumab. Vou pedir o natalizumab no SUS, tem o JC 3.7, como é o acompanhamento, o exame de sangue? Então, Fernandes, quem é positiva para o natalizumab pode usar ele mesmo assim. Quem é positivo para o JC vírus pode usar o natalizumab sem problemas. Então, vamos falar um pouquinho sobre natalizumab e JC vírus. Natalizumab é um excelente remédio para tratar a esclerose. Faz na veia uma vez por mês. Tem altíssimas taxas de controle da doença. Ele só não é um remédio perfeito por causa desse bendito JC vírus. Então existe um vírus na população chamado JC. É um vírus bobo, mas tão bobo que a maioria das pessoas tem esse vírus no corpo e não sabe. 70% tem esse vírus no corpo e nem sabe. Mas a gente dosa esse vírus nas pessoas que vão usar natalizumab antes de usar o remédio, porque esse vírus, em algumas situações, pode atacar o cérebro da pessoa e fazer uma doença pior que a esclerose. Ele pode atacar o cérebro da pessoa e fazer uma doença chamada LEMP, leucoencefalopatia multifocal progressiva. Mas a gente consegue controlar o risco dessa doença, então mesmo quem é positiva para o vírus e usa natalizumab pode usar o remédio, sem problema. Os primeiros 2 anos são super tranquilos. Mas a partir de 2 anos usando, começa a ficar um pouquinho mais arriscado manter o natalizumab. Então o que eu faço com os meus pacientes que são JC positivo e estão usando natalizumab? O primeiro ano, usa normal, 28 em 28 dias. Eu faço JC vírus antes de começar o tratamento e repito primeiro quando der 1 ano de remédio. Quando der 1 ano de remédio, eu sento com o paciente e a gente negocia. Se a doença dele é boazinha, ficou o primeiro ano bem controlada, não teve novos surtos, não teve novas lesões, eu proponho para o paciente o segundo ano fazer um pouquinho mais espaçado o natalizumab, a cada 42 dias mais ou menos. Os estudos mostram que fazer a cada 42 dias manteve o controle da esclerose e diminuiu muito, quase zero, o risco da LEMP em quem é positivo para o vírus. Se ao final do primeiro ano o JC subiu muito, ou a doença descontrolou, deu surto, daí não é mais para o natalizumab. Infelizmente, a gente tem que trocar para um outro remédio. Então, basicamente, é continuar com exames de sangue, fazer as ressonâncias da esclerose, exame de sangue para ver fígado e monitorar o JC vírus, sem muito segredo. Dislexia pode ser decorrente de uma doença neurológica? A dislexia primária, mais de criança, é neurológica, mas em surtos de esclerose, tumor cerebral, qualquer doença neurológica pode fazer uma coisa parecida com dislexia. Se pegar a região do cérebro que trabalha com esse raciocínio. 3 surtos em 3 meses, doença muito forte mesmo. Meu DCS começou 3.5, hoje estou com 4.5 em 2 anos. É normal? Olha, o DCS aumentou em 2 anos. O ideal era que não tivesse aumentado. Agora a gente tem que saber se ele aumentou por progressão ou por surtos. A região afetada do cérebro pode direcionar para um determinado remédio? Boa pergunta, Pedro. Então, a região em si não. Mas o que me faz pensar em usar um remédio mais forte é se o paciente tem muita lesão no cérebro, alta carga lesional, lesões no cerebelo, que é uma região aqui debaixo da cabeça, ou do tronco encefálico também. São regiões que me fazem pensar que a doença é mais grave e por isso tem que usar um remédio mais forte. Mesma coisa lesões na medula. Então, muita lesão no cérebro, lesão no cerebelo, lesão no tronco encefálico ou lesões na medula, para mim são sinais de doença mais séria e para mim são sinais que eu tento usar um remédio mais forte desde o começo. Não perco muito tempo com remédio fraco, digamos assim. 2 anos de diagnóstico, mas vou iniciar o tratamento agora com beta-interferona. Quais efeitos colaterais? Alguma dica para diminuir os efeitos? Então você vai começar com beta-interferona, são injeções, que deve ser o Rebif ou o Avonex.
São injeções subcutâneas ou intramusculares. Os principais efeitos colaterais são febre, dor no corpo e sintomas que parecem gripe. Então parece que você teve uma gripe, parece que um caminhão passou por cima de você. Febre, dor no corpo, gripe. Para diminuir os efeitos, toma um anti-inflamatório, um analgésico, algumas horas antes do comprimido, da injeção. Então tenta fazer a injeção à noite para você ter os efeitos de madrugada e não perceber. Toma um anti-inflamatório, um analgésico algumas horas antes do remédio. Isso ajuda a diminuir. Monitorar fígado, monitorar tireoide, monitorar sintomas depressivos, esse remédio piora a depressão. Mas no geral é isso, tende a ser bem tranquilo. Liga no programa do seu laboratório, no 0800 dele também. Conversa com as enfermeiras, pede o aplicador, porque isso ajuda também. Com relação à vacina, é mais seguro tomar os reforços da mesma vacina? Acho que não tem resposta para isso não. A princípio todas as vacinas são seguras. Se você puder continuar na mesma, você garante que está sempre no mesmo laboratório, menor risco de alergia, mas acho que é bem diferente. Tem cura para lermite, uma vez que tem lermite fica para sempre. A maioria dos pacientes com lermite vai embora sozinho. Então a pessoa tem o lermite do pescoço, depois de um tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, a lesão cicatriza e o lermite vai embora. Se o lermite não for embora, dá para tentar alguns remédios, como pregabalina, carbamazepina, baclofeno. Dá pra tentar esses remédios pra tentar subir com o lermite. Tenho esclerose há 4 anos, já usei Rebif, Copaxone e reação alérgica com Copaxone. Vou começar natalizumab. Boa troca, bom remédio. Eu faço tratamento com ocrelizumab e não vejo melhora física. É normal? Ótima pergunta, Jô Diniz. Vocês ajudaram bastante hoje na live, só pergunta boa. Então, seguinte, ó. A pergunta dela foi a seguinte. Estou tomando ocrelizumab e não vejo melhora física. É normal? Então, Juliana, espero que seja Juliana ou Júlia, Diniz, funciona assim, ó. Todos os remédios da esclerose, nenhum deles vai ajudar a ter qualquer melhora física. Todos os remédios da esclerose são preventivos contra novos surtos. Então, se você saiu do Copaxone para o Ocrevus, não é para melhorar sua sequela. Se você saiu do Tecfidera para o Ocrevus, não é para melhorar sua caminhada. Se você saiu do qualquer remédio para algum mais forte, nenhum deles tem a promessa de melhorar a sua situação física atual. Todos eles são preventivos do futuro. Usar um remédio mais forte é para prevenir e não aparecer novas lesões, não aparecer novos surtos, não aparecer progressão, não ter piora. Alguns remédios, quando você começa a usar eles, você consegue ver melhora física, sim. Mas isso é uma exceção. Às vezes quando você começa a natalizumab, quando você começa o Ocrevus, você até dá uma melhoradinha assim numa coisa antiga. Mas isso é exceção, não é regra. A regra é que eles são preventivos contra novos sintomas, contra novas pioras. Então é completamente normal você estar usando o Ocrevus e não ter sentido nenhuma melhora física até agora. A melhora física vem com atividade física, fisioterapia, caminhada, pilates, acupuntura, coisas físicas mesmo. O remédio não ajuda a melhorar a parte física. Fala sobre primária progressiva, primeira aplicação do Ocrevus. Então, Lulu Piccoli, a esclerose múltipla primária progressiva é uma que desde o começo ela tem progressão lenta e insidiosa. Desde o começo a pessoa vai piorandinho, nem sempre tem um surto bem claro que deixa as coisas piores. Quando vê a coisa tá meio desandada assim, a pessoa não teve um surto bem claro, mas quando vê estava caminhando diferente, quando vê estava pior do raciocínio, quando vê a bexiga estava ruim. Então desde o começo é uma coisa mais lenta e progressiva que vai acontecendo e não tem grandes surtos. E o Ocrevus é basicamente o único remédio hoje em dia liberado para tratar a primária progressiva. Tenho medo de voltar a fazer musculação e ter novo surto. Pode acontecer, já tive um surto depois de musculação. Olha, tem grande chance de ter sido só coincidência, então musculação em si não causa surto. Eu voltaria, e voltaria de maneira mais light, assim, volta bem devagarzinho, menos peso, menos frequência, menos intensidade. Tem grande chance de ter sido só uma fase da sua vida, tava sem remédio, com remédio fraco, mais uma coincidência. Não acho que foi musculação, não. Tomo beta-interferona uma vez por semana e passo mal todas as vezes. Sinto calafrios, dor de cabeça. Já tomo há 1 ano. É normal permanecer esses efeitos? Infelizmente, é bem normal que os efeitos não vão embora. Alguns pacientes têm efeitos só no comecinho e depois não tem mais, mas outros têm esses efeitos para sempre. Então, se são efeitos que você não deseja continuar com eles, dá para tentar trocar de remédio. Mas se você estiver tolerando bem eles, mesmo uma vez por semana, dá para tentar aumentar o anti-inflamatório, aumentar os seus outros remédios para tentar ter menos deles. Últimos 10 minutos eu vou ver o que tem na caixinha agora, vou parar de ver o chat.
O que vocês colocaram na caixinha aqui de agora? Após ter feito o tratamento com corticoide, a dormência deve passar ou isso não tem nada a ver? Olha, pode passar sim. Então se você usou corticoide, é porque provavelmente essa dormência eles acharam que fosse um surto. Então se é uma dormência nova, que você começou a ter recente, e você fez corticoide, seja na veia, seja de comprimido, a intenção é que a dormência vá embora. Porque é isso que a gente espera do tratamento de um surto. Se essa dormência que você está falando, você já tem há muitos anos, já é uma coisa crônica, ela não vai embora não. Mas se for uma dormência nova, que provavelmente é um surto, daí ela vai melhorar, pode ser que ela melhore sim. É comum permanecer com efeitos colaterais toda vez que toma injeção? Deve ser beta-interferona também. Sim, mesmo depois de alguns anos é possível continuar com os efeitos colaterais. Ótima pergunta. Qual o malefício do acúmulo de lesões dos portadores de esclerose múltipla? Então as lesões da esclerose elas nunca mais vão embora. Então você tem uma lesãozinha aqui hoje, outra aqui amanhã, outra aqui depois, e elas nunca mais vão embora. Elas vão só se acumular. Então quando você olha a sua ressonância, tem os pontinhos brancos lá na ressonância. E a nossa intenção é tentar estacionar a doença desde o começo, para você não ter mais manchas. Porque quem tem muita mancha, chega um momento que o cérebro está tomado de mancha. Então não tem mais espaço no cérebro para aparecer mancha direito. E cada mancha no cérebro pode comprometer uma função. Então, o acúmulo de manchas no cérebro, você pode ter um acúmulo de funções comprometidas. Pode estar sem função direito da perna, do braço, da bexiga, formigamento, caminhada, equilíbrio, visão. Então, quanto mais manchas você acumular, maior a chance de você ter sequelas, progressão e incapacidade pela doença. Então, não é legal acumular mancha, não. Lesões a nível de C4 e C5 afetam o diafragma? Geram dificuldades respiratórias? Olha, é muito difícil lesões na medula causarem problemas respiratórios. Geralmente tem que ser lesões muito altas, assim, ao nível de C1, no máximo C2, bulbo, mas C4 e C5, provavelmente não acredito que seja a causa das dificuldades respiratórias, não. Apesar de estar na topografia, não acredito, não. Na esclerose você tem a lesão dentro de lesão. Então você pode ter a lesão da esclerose aqui, e o seu próximo surto ser bem em cima. Deu uma pausada. Você pode ter uma lesão num local, e o próximo surto ser bem em cima da mesma lesão. Então os sintomas antigos podem voltar na forma de pseudo-surto, como também podem voltar na forma de um surto novo. Então os sintomas antigos podem voltar sim. Rebif 44 é um remédio fraco ou forte? Fraco. Na ressonância deu sintomas de espondilose lombar. O que é e como tratar? Artrose, veieira, idade, desgaste. Não tem nada a ver com a esclerose múltipla. Isso é uma coisa normal, que todo mundo tem e todo mundo vai ter. Se pegar uma pessoa de 18 anos, fazer uma ressonância da lombar, também vai ter espondilose na lombar. Então, desgaste é uma coisa completamente normal, que todo mundo tem e todo mundo vai ter. Depende muito de quais sintomas isso está te dando. Se foi apenas algo que apareceu no exame porque você fez, ignora. Se for algo que te dá sintoma, tem dor nas costas, lombalgia, corre para a perna, vai tratar sempre de maneira não medicamentosa no começo. Fisioterapia, pilates, alongamento, massagem, compressa, acupuntura. Se não melhorar, se evoluir, se aparecer hérnia, pode pensar em procedimento mais pra frente. Mas no começo é assim mesmo. Zumbido no ouvido, problema na cervical, perna dura, cansada, sinal de esclerose? Pode ser, mas depende das lesões. Tem que ter lesão para ser esclerose. Por mais típico que os sintomas sejam, se não tiver as lesões típicas, não tem como ser esclerose. A nova lei do Bolsonaro pode ficar mais fácil o acrelizumab? Não tenho certeza qual que é essa nova lei, mas espero que sim. Tem algumas leis que estão correndo para facilitar o acesso a remédios tanto do hall quanto fora do hall. Como melhoro minha caminhada? Principalmente fisioterapia. Baclofeno me faz bem. Uso só quando vejo necessidade, mas posso usar todos os dias? Quantos? Pode usar todo dia sim, Ana. Geralmente, no máximo, 4 comprimidos por dia. Então, se você quiser começar a usar todo dia, começa com um comprimidinho toda noite, ou meio de manhã, meio de noite, e mantém essa dose fixa. E aos poucos vai se sentindo. Eu falo isso porque eu conheço ela, mas não tem como orientar tão precisamente assim, não. Mas o baclofeno pode ser usado de maneira SOS, no dia que tá ruim, ou todos os dias, principalmente mais à noite, porque ele dá um pouquinho de sono, sedação. Então pode começar com meio comprimido à noite e aos poucos ir aumentandinho. Se os remédios de alta eficácia são melhores, por que todo mundo não começa pelos de alta eficácia? Se tem uma prevenção maior. É a minha briga com muitos neuros e muitos convênios de saúde, Tami.
Se os remédios de alta eficácia são melhores, por que já não começam direto com os de alta eficácia para prevenir os surtos? Então tem muitos de alta eficácia, por exemplo, eu gosto muito do Kesimpta, que é um subcutâneo na barriga, uma vez por mês, de alta eficácia, mais de 98% de controle das lesões. E os estudos que fizeram do Kesimpta, foi metade dos pacientes tomando Kesimpta, metade tomando Albajo, que é o terifonomida. Em questões de efeitos colaterais, riscos, segurança, foi exatamente o mesmo. Não foi mais arriscado usar Kesimpta do que usar a terifonomida, que é o Albajo. Então é um remédio de altíssima eficácia, mais de 98% de controle da doença, com a mesma segurança da primeira linha. Mesma segurança do Tecfidera, do Albajo, do Copaxone, dos interferons, que tem eficácia de 30%, por que não usar um de 98%? Inclusive, amanhã, durante a semana, eu vou soltar um post para vocês ajudarem a fazer a reclamação lá no Conitec, porque tentaram colocar o Kesimpta no SUS, mas foi recusado. Não aceitaram o Kesimpta no SUS, e agora está aberto a fase que os pacientes podem mandar as opiniões. Falam assim, ó, eu queria que colocasse o Kesimpta no SUS, porque é uma opção a mais, é um remédio bom, queria ter a oportunidade de usar ele, para todo mundo poder comentar. E o relatório que o pessoal do SUS lá fez do Kesimpta foi bem legal, porque eles elogiaram um monte o remédio. O remédio é bom por causa disso, é bom por causa daquilo, protege bem a doença. Elogiaram. A gente até achou que ia aprovar, mas no finalzinho tem uma vírgula lá e fala assim, mas a gente não, apesar do remédio ser muito bom, a gente não vai aprovar por causa do preço. Ele vai ser um remédio muito caro para o orçamento do governo. Então, também não sei por que as pessoas não começam antes com os remédios de mais eficácia. Principalmente em doenças que têm esses pequenos sinais de doença mais séria, que é lesão na medula, lesão no cerebelo, no tronco, muita lesão. Esses com certeza tem que usar desde o começo remédios mais fortes. Um médico me receitou gabapentina uma vez, tirou e voltou, agora tem falta na farmácia. Devo tomar? Olha, gabapentina não serve para tratar a esclerose, não protege as lesões, não protege a doença, mas ajuda a tratar alguns sintomas. Espasticidade, dor, formigamento, queimação. Se você tem esses sintomas, daí você tem que tomar gabapentina para melhorar esses sintomas. Mas simplesmente tomar para ajudar a esclerose, não precisa. Ele serve para tratar esses sintomas aí. Então, antes que o Instagram me derrube, eu só vou então agradecer vocês que ficaram até aqui, tá quase dando 1 hora. Eu sempre agradeço quem ficou até aqui, ficou 1 hora com a gente. Sei que não é fácil domingo à noite, esse horário tem muita gente que tem que ir pra missa, ou tem outros compromissos em casa, a casa tá cheia. Eu sei também como é difícil assistir live, porque você tem que perder o celular por 1 hora, né? Você não pode ficar no WhatsApp, você não pode continuar no Instagram, você não pode ficar no Facebook, compartilhando fake news na Globo. Então eu agradeço muito quem fica aqui com a gente todo domingo. O Instagram acabou de avisar que tem mais 20 segundos. Então, se eu não respondi alguma pergunta, me manda lá na caixinha que eu vou tentar responder algumas agora. Agradeço todo mundo que esteve por aqui. Em breve vou começar também com o YouTube, postar uns vídeos lá, postar umas lives lá. Mais uma vez, obrigado a todo mundo que ficou por aqui. Temos 10 segundos ainda. Continua acompanhando, curtindo, compartilhando. Manda pro avião.